Olá, gente, tudo bem? Retomando o nosso tema sobre preparo ortodôntico para cirurgia, eu vou mostrar para vocês o mesmo tema que eu mostrei sobre diagnóstico, o mesmo paciente. Por quê? Porque é super importante que vocês entendam que o diagnóstico é o que traça, na verdade, as diretrizes para o preparo ortodôntico pré-cirúrgico. Então, aquele nosso paciente, padrão 2, com deficiência mandibular e rotação do plano oclusal no sentido horário. É um paciente que se a gente olhar na vista frontal, ele também tem um pouquinho de quente, ele tem um desnivelamento no sorriso. E ele tem um lado da face levemente mais cheio do que o outro lado, que é o IO. Então, todas essas alterações morfológicas, a gente delimita no início do tratamento. Por quê? Porque no preparo ortodôntico, no alinhamento dentário, você vai descompensar essas alterações também. Então, se vocês observarem aqui, o paciente instalou a mecânica ortodôntica e a gente conseguiu, na verdade, reposicionar esses dentes de forma mais centralizada na base óssea, desmascarando essas compensações que são geradas pela deformidade óssea. Então, o que é mais importante, que a gente precisa realmente chamar a atenção, frisar, é que vocês consigam delimitar as linhas médias, tanto superior como inferior, com a base esquelética, e que essas linhas médias fiquem posicionadas adequadamente com a base correspondente, ou seja, a linha média inferior tem que estar centralizada na mandíbula. E muitas vezes você tem uma mandíbula desviada para a direita e um mento centralizado na face. Ou você tem uma mandíbula centralizada e um mento desviado. Então, essa determinação diagnóstica é importantíssima para o preparo ortodôntico. Uma coisa está casada com outra. A linha média superior também. Você vai nivelar a linha média superior com o centro do filtro, com o centro da maxila. Então, você tem algumas referências. Tem freio labial, Você tem o filtro labial. Nunca você vai ter como correspondência, e como referência a região de nariz, porque o nariz, muitas vezes, ele está desviado. Então, você vai pegar a região de glabela, maxila e centralizar a linha média superior. Quando você finaliza o preparo ortodôntico para a cirurgia, olha como é que a gente consegue visualizar o paciente. Numa fotografia, você visualiza, na verdade, o paciente com os lábios normalmente relaxados. Por quê? Quando você descompensa um paciente com deformidade, ele, na verdade, perde um pouco aquela força muscular. Ele perde a propriocepção da programação inicial dele, que é uma programação compensatória. E com isso fica mais flácido os tecidos e você consegue, inclusive, registrar essa ausência de força muscular e essa posição mais relaxada dos lábios. E você vai correlacionar essa posição facial com a tomografia computadorizada, em vista lateral ou em vista frontal, para você poder visualizar o adequado posicionamento dos dentes nas bases ósseas. Com isso, criando, e deixando mais claro a discrepância que o paciente tem, obtendo o trespasse necessário. Não é todo paciente que eu preciso do trespasse positivo ou negativo. Existem pacientes que são tão verticais que eu não preciso desse trespasse. Que na verdade você tem um giro do complexo maxilomandibular e o paciente já tem os dentes bem posicionados e não existe a necessidade de eu conseguir um trespasse positivo ou negativo. Que muita gente acha que todo paciente que é descompensado, todo paciente que passa por um preparo ortodôntico precisa obter um trespasse positivo ou negativo entre os dentes. Isso não é verdade. O que determina a necessidade ou não do trespasse é o tipo de deformidade. Se ela for horizontal, precisa. Se ela for vertical, não precisa. Tá bom? Então é isso, gente. Vocês gostaram? Mais uma dica para vocês. A gente está aqui todos os dias. Vamos estar conversando sobre diversos assuntos sobre cirurgia ortognática. É super importante que vocês entendam, na verdade, a lógica do tratamento do paciente cirúrgico. E a gente vai estar por aqui, sempre tirando dúvidas e acrescentando informações. Até mais!